Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. O tema da nossa aula de hoje é ondulatória. Vamos entender o que a ondulatória estuda. A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas e os fenômenos relacionados a ela. Agora vamos entender o que são as ondas. As ondas são perturbações que se propagam de um lugar para outro através de um meio ou até mesmo no vácuo, transportando energia. As ondas são perturbações que se deslocam no espaço transportando exclusivamente energia de um ponto para outro, sem realizar o transporte de matéria. Ou seja, as ondas, elas transportam energia sem o transporte de matéria, tá certo? Aqui nós temos a representação de uma onda com alguns elementos que compõem a onda, que é a crista, o vale ou depressão, a amplitude, o comprimento de onda, que nós iremos estudar detalhadamente adiante. Agora vamos analisar os tipos de ondas que nós temos. Nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Qual a diferença entre esses dois tipos de ondas? As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar. Elas não se propagam no vácuo, ou seja, não se propagam na ausência de matéria. Quando eu digo que essas ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar, esse meio material pode ser um sólido, um líquido ou um gás, tá certo? Por exemplo, exemplos de ondas mecânicas. As ondas produzidas em uma corda, quando você segura uma corda numa extremidade e alguém segura em outra e você balança e vai provocando aquelas perturbações. Então, ali são ondas mecânicas. O som também é uma onda mecânica, ondas na superfície da água, tá certo? E temos ainda as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, elas conseguem se propagar no vácuo. Como exemplo de ondas eletromagnéticas, nós temos a luz, o infravermelho, o ultravioleta, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, os raios-x e os raios gama, certo? Agora vamos para as propriedades das ondas. Então, independente de qual for a natureza, forma de propagação ou perturbação, as ondas apresentam as mesmas propriedades: frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. No caso aqui dessa representação dessa onda, como vocês podem observar, essa parte mais elevada da onda, ela é chamada de crista. Já essa parte inferior, ela é chamada de vale ou depressão, tá certo? A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos representa o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda ele vai ser representado pela letra grega lambda e equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa. O comprimento de onda também é definido, como eu já falei, como a distância entre dois vales consecutivos, duas cristas consecutivas ou três nós consecutivos. E a unidade do comprimento de onda, no Sistema Internacional de Unidades, é o metro. E a frequência? A frequência da onda é dado pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. E no Sistema Internacional de Unidade, a grandeza que representa a frequência é o Hertz. Por exemplo, uma onda de 20 Hz, ela realiza 20 oscilações completas a cada segundo. Temos ainda o período. O período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. E no Sistema Internacional de Unidades, a grandeza que representa o período é o segundo, certo? Então, além disso, também nós temos uma expressão
que relaciona período e frequência. No caso aqui, o período, representado pela letra T, é igual a 1 dividido pela frequência. Então, para você calcular o período, basta você pegar e utilizar essa expressão. No caso aqui desse exemplo, qual o período de uma onda que apresenta frequência de 5 Hz? Então, basta você substituir na expressão. Período vai ser igual a 1 dividido pela frequência. E eu já sei que essa frequência vale 5. Então, aqui você tem 1 dividido para 5. Então, você tem o período de 0,2 segundos. Então, bem fácil, né, de calcular. Temos ainda a velocidade de propagação da onda, que essa velocidade de propagação, ela depende do meio em que ela se propaga. E no Sistema Internacional de Unidades, é medida em metros por segundo. E nós temos uma relação, uma expressão, né, matemática, que relaciona velocidade, frequência e comprimento da onda. Então, para calcular a velocidade de uma onda, você vai pegar o comprimento de onda e multiplicar pela frequência. Por meio dessa fórmula, eu posso calcular a velocidade, que é apenas multiplicar comprimento de onda por frequência. Posso calcular o comprimento da onda. Para calcular o comprimento da onda, eu vou pegar a velocidade e vou dividir pela frequência. E para me calcular a frequência, eu posso pegar a velocidade e dividir pelo comprimento de onda, tá certo? E a amplitude? A amplitude da onda, ela está relacionada à sua intensidade. Por exemplo, quando o volume do som está alto, as ondas sonoras estão sendo produzidas com altas amplitudes. A amplitude é medida, né, como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale. Então, vamos aqui para alguns exemplos, para aprofundar mais no que foi abordado na nossa aula. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica. Nós já vimos que as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Aí que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. A frequência da onda em Hz vale. Então, nesse caso, a questão está pedindo para você calcular frequência, forneceu a velocidade, que é 20 metros por segundo, e pela fórmula que nós vimos anteriormente, fórmula da velocidade de propagação da onda é comprimento de onda vezes frequência. E através dessa fórmula, eu posso calcular a frequência, que é a velocidade, dividido pelo comprimento de onda. Então, se eu já tenho a velocidade, estou procurando a frequência, então preciso do comprimento de onda. E nós já vimos que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Então, eu preciso encontrar o comprimento de onda. Então, vamos analisar o quanto vale a distância de uma crista para outra. Então, aqui nós temos o comprimento de onda, que é o que falta para encontrar a frequência. Aí você observa, olha, que daqui para cá vale quanto? 20 centímetros. Ou seja, cada pedacinho desse, eu sei que vale 20. Então, quantos pedacinhos desse você tem aqui nessa onda? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, se cada um vale 20, 4 vezes 20, 80. Então, já sei que o comprimento de onda vale 80 centímetros. Mas a velocidade, ela está em metros por segundo. Então, o comprimento de onda também precisa estar em metros. Como é que eu transformo centímetro para metro? Eu vou dividir por 100. 80 dividido por 100 dá 0,8 metros. Agora, basta substituir na fórmula. Frequência vai ser igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, nós temos uma velocidade de 20
dividido por 0,8. 20 dividido por 0,8 dá 25 Hz. Então, a alternativa correta, letra D. Então, bem simples a resolução. Segunda questão. Pede para você determinar o comprimento de uma onda em metro, sabendo que sua frequência é 120 Hz e sua velocidade é 6 metros por segundo. Nós sabemos que a fórmula da velocidade é o comprimento de onda vezes frequência. Então, utilizando essa fórmula, eu posso encontrar o comprimento de onda pegando a velocidade e dividindo pela frequência. Então, nós temos aqui velocidade 6, frequência 120. 6 dividido por 120 dá 0,05. Então, 0,05 metros. Então, a alternativa correta, letra A. E nessa última questão, nós temos: observe a figura que representa a propagação de uma onda e pede para vocês dizerem como é chamado o ponto A. Essa elevação, representada pelo ponto A, nós já vimos que ela é chamada de crista. Então, nós temos aqui a crista. Como é chamado o ponto Q? Então, aqui nós já temos o ponto Q, que ele é chamado de vale ou depressão. Então, vale ou depressão. E na letra C, qual é a medida do comprimento de onda? Nós já vimos que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos. Como você pode observar, você tem aqui, olha, 8 centímetros, representando a distância entre essas duas cristas consecutivas. Então, nosso comprimento de onda vale 8 centímetros. E qual é a amplitude? A amplitude vai ser aqui, ó, representando a altura. Você observa que você tem aqui, ó, as perturbações. E aqui no ponto de equilíbrio até a crista vale 6. E se você fosse fazer daqui até o vale ou depressão, também valeria 6. Então, já sei que minha amplitude vale 6 centímetros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco sobre a ondulatória. Revisem novamente essa aula de hoje, caso necessário. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.